Vamos ao capítulo completo e narrado de One Piece 1098 após a vinheta. Olá pessoal, Sonde aqui na voz, bem-vindos ao canal Spoilersista. Estamos trazendo o capítulo completo e narrado aqui para vocês. Um capítulo bastante triste e impactante, então preparem os lenços. Mas antes de falarmos dele, seria muito legal se vocês deixassem seu like, se inscrevessem no canal e ativassem o sininho. Assim você não perde sempre que tem vídeos novos por aqui. E sem mais enrolação, bora pro conteúdo desse vídeo. Página inicial, capítulo 1098, título: O Nascimento de Bonnie. Pedido de capa, vemos Brook que está fazendo um solo de guitarra elétrica usando a eletricidade de uma enguia elétrica. Observação: na calça de Brook está uma mensagem de desculpas do próprio Oda por não ter conseguido terminar as páginas desse capítulo. Então, página 2, base de Baltigo. Um pedido de reforço está sendo feito por um país no South Blue. Iva diz que não pode ajudar porque o navio deles está cheio de feridos no reino de Goa. Kuma diz que ele irá ajudar. Iva tenta impedi-lo, dizendo que ele está agindo de forma imprudente desde aquele dia, se referindo ao dia que Ginny foi sequestrada. Kuma vai mesmo assim, e um flashback de uma ligação telefônica daquele dia começa. Página 3. O chamador, provavelmente o mesmo que avisou do sequestro no final do capítulo passado, está dizendo que o esquadrão deles foi eliminado devido a uma interferência inesperada. Ginny foi escolhida por um dragão celestial para ser sua esposa, por isso ela foi sequestrada. O chamador está repetindo várias vezes dizendo: sinto muito, sinto muito. Depois desse rápido flashback do dia, a cena volta para onde Kuma foi. Ele chega ao local onde o reforço era necessário e encerra uma batalha que durava 3 anos sozinho. Após isso, vemos Kuma. Ele chama o Dragon e diz que está cansado e vai descansar no navio. Página 4. O narrador diz: 2 anos se passaram desde o sequestro da comandante dos revolucionários. Então ouvimos uma ligação. Porô, 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 porô. Cachá. Do outro lado da linha ouvimos Ginny, que chama os revolucionários. Ouvimos um bebê chorando ao fundo. Ginny chama esse bebê de Bonnie. Na ligação, Ginny diz que foi libertada do cativeiro porque ficou doente. Ela não era mais necessária. Ginny diz que queria ver todos novamente, mas essa é uma ligação de despedida. Kuma pergunta desesperado onde Ginny está e diz que irá para lá imediatamente. Página 5. Ginny diz que não quer que Kuma venha vê-la, provavelmente por sua condição agora. Ginny agradece a Dragon e Iva e diz: cuidem do meu muito gentil Kuma. Kuma não ouviu a ligação telefônica até o final porque ele conseguiu localizar de onde Ginny falava e imediatamente se teleportou. Porém, ele não ouviu as últimas palavras de Ginny, que era: Kumachi, eu sempre, sempre te amei. Página 6. Em nenhum momento vemos o rosto de Ginny, sempre ouvimos apenas sua voz do Dendemushi. Porém, quando Kuma chega à sua casa na igreja do reino de Sorbet, ele já encontra Ginny sem vida. Vemos apenas a mão de Ginny coberta de cristais. Dizem que quando sua pele era banhada pela luz natural, ela ficava azul e cristalizada. Enquanto Kuma segura o corpo de Ginny morta nos seus braços, ele relembra muitas memórias dela, incluindo o momento em que ela pediu ele em casamento. Dizem que o bebê sobreviveu por causa de Ginny. Parece que Bonnie também tinha a tal doença. Ginny cruzou o mar sob a luz do sol, cobrindo-se até que sua vida se esgotou. Kuma chora copiosamente enquanto abraça o corpo sem vida de Ginny. Página 7. Em frente à cruz na parede da igreja e com o choro de Bonnie ao fundo, Kuma diz o seguinte: descanse em paz, Ginny. Eu vou criar essa criança. Kuma faz um túmulo para Ginny. Vemos no cemitério uma cruz com o nome Ginny. Então no próximo quadro vemos Kuma, que está pedindo conselhos aos mais velhos sobre como preparar leite para o bebê. Eles dizem que Bonnie é muito fofa.
Os velhos dão um conselho bem inusitado. Eles dizem que Bonnie deve ser colocada em uma gaiola de ferro quando dormir, ou então Kuma poderia esmagá-la com o seu corpo gigante. Página 8. Kuma vê a semelhança entre Bonnie e Ginny, porque Bonnie estava bebendo leite muito rápido. Kuma lembra do apetite de Ginny e diz que Bonnie era uma grande comilona como sua mãe. Alguns anos se passaram e Bonnie cresceu. Ela disse pai pela primeira vez e Kuma estava chorando de felicidade com a cena. Bonnie cresceu e se tornou uma bela jovem. Quando Kuma estava longe lutando, ela ficava sob os cuidados dos mais velhos do reino de Sorbet. Página 9. Vemos mais flashbacks. Kuma banhando a criança Bonnie, Kuma treinando o jovem Sabo, Kuma lutando em rebeliões. Kuma realmente colocou Bonnie em uma gaiola de ferro quando eles dormiam. Um dia, os dois futuros companheiros de tripulação de Bonnie visitam a igreja de Kuma e ficam se perguntando por que Kuma fechou todas as janelas com barras. Kuma diz a eles com uma cara de bravo para fecharem a porta também. Página 10. Após contar o problema de Bonnie para eles, os dois rapidamente foram buscar um médico. Porém, os médicos não conseguem identificar a doença de Bonnie. Um deles mencionou a síndrome do chumbo branco, mas não era isso, no caso a doença que nós vimos que Law tinha. Kuma diz a Dragon e Iva que vai deixar os revolucionários. Ele então lhes contou a condição de Bonnie e ele não sabe o que fazer. Ele quer estar ao lado dela sempre. Dragon entende e diz: viva sem arrependimentos. Os revolucionários também vão procurar um médico no mundo todo. Kuma diz: eu te devo uma, Dragon. Página 11. O narrador então diz: há 7 anos atrás, Bonnie agora com 5 anos de idade. Bonnie estava sendo intimidada por outras crianças, aquele bullying básico. Eles a chamavam de vampira porque ela não saía de casa. Vemos cena deles mostrando um crucifixo para ela. Porém, em resposta, Bonnie mostrou logo o dedo do meio para os garotos ou uma voadora neles. Quando Bonnie estava prestes a sair pela porta da igreja, Kuma viu isso e chamou ela de volta. A porta da igreja era o limite de onde ela poderia ir. Página 12. Kuma perguntou a Bonnie se a doença dela fosse curada, para onde ela gostaria de ir nas férias. Bonnie diz que quer ir para a Ilha do Céu. Kuma pergunta: existe uma Ilha do Céu? Bonnie diz que leu sobre isso em um livro. Ela quer ir lá porque é perto do Sol. Ela diz que Nika pode estar lá e que Kuma também pode gostar de ir ver. Kuma começa a dançar no ritmo dos tambores da libertação e diz que irão lá quando Bonnie tiver 20 anos. Kuma então faz outra pergunta: para onde ela queria ir quando tiver 19 anos? Bonnie responde: Ilha dos Homens Peixe. O médico diz a Kuma que a doença de Bonnie se chama escamas de safira. É uma doença incurável. O médico diz que é uma doença extremamente rara. Toda a luz natural, luz do sol ou luz da lua, fará a pedra se propagar. Mesmo se todas as luzes forem completamente bloqueadas, a progressão da doença continuará com o tempo. Página 13 e 14. A notícia terrível do médico continua. Ele diz que Bonnie tem apenas 5 anos de vida. Ela morrerá quando completar 10 anos de idade. Kuma fica chocado com essa notícia. Ele não sabe o que fazer. Ele volta e fica surpreso com Bonnie. Bonnie ouviu apenas a parte dos 10 anos de idade e perguntou a Kuma do que isso se tratava. Kuma mentiu e disse a ela que o médico disse que sua doença seria curada quando ela completasse 10 anos de idade. Kuma mente mais uma vez, que ficou triste porque demoraria muito para ela ser curada. Mas Bonnie ficou feliz e disse que finalmente terá uma viagem com o seu pai. Kuma mente novamente e diz a ela que ela será curada quando completar esses 10 anos. Um ano se passou. O pesadelo voltou mais uma vez ao reino de Sorbet. Vemos os cidadãos pedindo ajuda a Kuma, porque o rei Bekori planeja queimar todas as cargas, que aqui no caso são as pessoas de idade do reino de Sorbet, os idosos e doentes, no caso no sul. O pesadelo de 16 anos atrás acontecerá novamente. Eles disseram que ele não é humano e já começou a matar pessoas. Fim do capítulo, nota final do editor. O pesadelo
nunca acaba. Fim do capítulo 1098 de One Piece. E é isso, pessoal. Sem dúvidas, essa é uma das histórias, ou a história mais triste de One Piece que nós vimos até aqui. O que você achou? Deixem nos comentários. Se gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Assim vocês não perdem sempre que tem vídeos novos por aqui e vocês ajudam o canal a chegar a mais pessoas. Obrigado por assistir o vídeo, até a próxima. Valeu!